tempos, hein? Como os velhos tempos. It was just one of those things. Meu, estamos a Just meia hora one of rodando those aqui, velho. crazy swings. One of those bells that now and then rings. Just one of those things. It was just one of those nights. Você é o sonho de um sonho. Escrever em língua amarga para sobreviver à língua morta. Vagamundo carregando a tua mala mágica. Do texto que vai atraindo para o seu mundo, para a sua órbita, outras expansões galácticas e vai criando outras conexões com elementos que então pertencem a esse universo do cineasta, como é o caso, por exemplo, da reprodução, em outros termos, com um efeito de citação e ao mesmo tempo de iluminação da passagem da aranha, a famosa passagem da aranha, colhida no Zé do Caixão e reproduzida com a Mariana de Moraes dentro de um contexto que se liga ao próprio fragmento galáctico, vamos dizer assim, um fragmento tenebroso, né, que serviu de ponto de partida. Não mais será um empecilho para que seja consumada a única verdade existente. Terezinha será minha. E de suas entranhas prosseguirá a minha geração. Pena. Você me parecia tão diferente. Um texto que as galáxias radicaliza, que é o livro de invenção, o livro em que o protagonista é a linguagem. Quer dizer, então essa aproximação, e não foi por essa via que eu cheguei ao Haroldo, isso é uma via de admiração intelectual. A via com que eu cheguei ao Haroldo é uma via irracional, uma via de inspiração poética, seria a via torta, a via louca. Isso é que me interessou, a toda a minha tradução, as imagens, tudo que me suscitou as galáxias foi por uma via irracional. Se bem que tinha um elemento lógico que podia me acompanhar. Tá? Mas eu acho que um texto como as galáxias é um texto infinito. Você poderá, pela própria forma dele, a própria estrutura dele, é um texto que como um texto sagrado. Ele é tão poroso, há tantas veredas, há tantas maneiras de você penetrar naquele texto, seria uma pretensão e ao mesmo tempo uma ingenuidade você tem um esquema, e como existem, que são vários, de você dissecar ou entender ou analisar as galáxias. A mim, a coisa veio por uma outra via, que é como vem tudo para mim, pela via do acaso, pela via da irracionalidade, pela via da paixão. Nuvens. Intrigas tricas. Intrigas tricas. Nicas verrugas. Nicas verrugas. O sol cala. O sol cala. No mictório. No mictório. Entre bolas de nafta. Entre bolas de nafta. Formol e soda cáustica. Formol e soda cáustica. O mesmo se repete. O mesmo se repete. Uma multimesmo. Uma multimesmo. Eu repensei esse tema, que é o tema da renovação do ciclo vegetativo também, na natureza, e repensei em termos do lance de dados malarmiano, então entre o azar e um dançarino, nu entre os alfanjes, etc, etc. E esse elemento de aleatório tentava dizer alguma coisa metalinguisticamente a respeito desse procedimento com que o núcleo galáctico inicial ia se expandindo, né? Aquela veneta dos fatos, que ao certo momento é enfatizada pela Beth numa das suas falas. Toscas iguais
e fetos feito fatos iguais, e fatos inatos e netos, de natos e o curso recursa, o neto renata, reneta, repete, a veneta dos fatos. Desde a primeira vez que vi as galáxias, entendi como uma imagem, um texto-imagem. Um texto de tal maneira radical, de tal maneira experimental, né, com uma tal intensidade, que apesar da coisa ser, do Haroldo ser fazer uma arqueologia do verbal, alguém já disse uma coisa muito bonita, que em cada palavra do Haroldo há toda uma literatura, é verdade. Achei difícil foi criar uma imagem, não é, para essa imagem. Não é? Criar um significado para esse significado, um significante para esse significado. Quer dizer, a criação dessa imagem é que foi um desafio. O que criar, não é, de um texto como esse? O texto do Haroldo é um texto limite, não é? Seja na construção, seja nos neologismos, na construção, na ordem sintagmática do texto, o corte do texto, sobretudo, e essa é a contribuição para o cinema do Galáxia, a montagem inédita. Não há uma montagem daquela em textos. Toda a imagem sai do texto. Vous avez dû faire. Oui, j'ai fait 9000 kilomètres pour vous envoler. Je m'appelle Natacha von Braun. Oui, je sais. Comment vous le savez? Cause I died every time we're apart. I want you, I need you, I love you with all my heart. Elvis told me that this was the first time that he felt he was really sold out. É curioso que numa época em que o cinema brasileiro passou por um tempo de pobreza, né, como a poesia passa, será, como dizia o Hölderlin, que pode a poesia num tempo de pobreza? O que poderia o cinema brasileiro num tempo de pobreza? Dizia o Júlio, me recordo, quando esse cowboy cangaceiro que está sendo despejado da presidência da República, né, esse playboy cangaceiro, melhor dizendo, né, e começou a trazer os hipojecas e outras personalidades para o cenário cultural. O Júlio me dizia por telefone, está extinta a atividade cinematográfica no Brasil. E realmente a passagem de registro do Júlio do cinema, depois do grande trabalho dos Sermões de Vieira, o último longa-metragem do Júlio, que pôde ainda ser desenvolvido um trabalho em pequena escala, no fragmento da Isadora, do conjunto Oswaldianas. Mas realmente havia muito pouca coisa possível de fazer no campo do cinema. Então o Júlio migrou naturalmente para o vídeo, mas não foi uma mudança de registro meramente ocasional. Quer dizer, não se foi ao vídeo por falta de possibilidade de fazer cinema, porque o vídeo mostrou ao Júlio possibilidades que ele não encontrava no cinema. E eu acompanhei esse processo de perto porque acompanhei essas filmagens, né? E desde logo o vídeo tem uma característica muito interessante, que é a possibilidade de você ter a retomada da imagem imediatamente no monitor. Então há uma tomada direta, quase a montagem vai sendo feita à medida que o filme já vai sendo, o vídeo já vai sendo realizado, né? E de repente percebeu-se que, embora cinema em todo o mundo seja alguma coisa que necessita de subvenção, como teatro, subvenção cultural, ficou desde logo manifesto nessa experiência da passagem para o vídeo, que é um meio que exige poucos recursos, que subvenção é importante, muito mais importante do que a subvenção é a invenção. Não adianta subvenção sem invenção. A invenção, sim, eventualmente pode ser subvencionada, desde que inclusive
a invenção também seja acrescentada de alguma subversão. Mas a subvenção vem em terceiro lugar, até é sub mesmo, é sub. É uma coisa que existe em todo lugar, em todo mundo existe essa necessidade de ser de alguma maneira financiada a cultura. Isso não só nos países, vamos dizer, periféricos, mas nas grandes sociedades contemporâneas, na Alemanha, nos Estados Unidos, enfim, na França, existe um sistema da subvenção, existe possibilidades de atuação através da televisão, por financiamento, enfim, existe uma série de mecanismos que financia, de certa maneira, a atividade cultural. Porque essa atividade, no fundo, ela se reproduz através é uma atividade que se reproduz em termos de educação, em termos de aperfeiçoamento, em termos de lapidação das personalidades, e isso é uma das funções, exatamente, que qualquer pensamento em termos de cultura tem que levar em conta. Não é? Agora, insisto nisso, subvenção é a terceira parte de um complexo no qual, no primeiro plano, está a invenção. E logo em seguida, alguma subversão, pelo menos, ou seja, alguma tentativa de originalidade, na verdade, em relação ao cânon tradicional. E, em último lugar, o subvenção, que é bem-vindo. Um pouquinho mais assim, e faz assim, ó. Isso assim, ó. Tá? Tá bom, vamos lá. Pode ir. Ficou aqui escrito? Entrando na Terra Santa, vendo os primeiros. Tá aqui, ó. Júlio Bressano. Não, é um momento de um grande prazer, de um momento assim de realmente epifânico, único. Não é? Nós aqui nesse reduto, essa resistência africana que é o Rio de Janeiro, não é? E estamos aqui diante esse acontecimento que é uma mostra de uma das veredas que tomou o texto do Haroldo de Campos Galáxia, que é essa mostra audiovisual. Mas quero dizer uma coisa antes de tudo: a figura, o prazer, e sobretudo o privilégio, no sentido antropofágico, não no sentido sentimental, mas antropofágico, nós podemos realmente devorar um naco dessa coisa suculenta, fértil, fecunda, que é a poesia, que é o espectro criativo do Haroldo. E ele é um prógono de tudo isso, um catalisador de tudo isso. Então, eu acho que isso é mais do que momento de uma comemoração, de uma celebração, é um banquete antropofágico, porque realmente é um privilégio ter um sumo desse agora. E de alguém que, não sendo do Rio, que é um poeta paulista, ter uma grande relação criativa com o Rio e afetiva com o Rio. O Haroldo, muito das boas e das muitas coisas boas que o Haroldo fez foram feitas aqui no Rio. Então acho que isso é um momento para celebração de tudo, inclusive desse privilégio, dessa maturidade, dessa cristalização, que é poder ter um poeta importante com 40 anos de militância poética. Isso é uma celebração e é ao mesmo tempo uma bomba atômica. O Haroldo, e pelo que o Julinho falou, então é uma galáxia carioca? Bem, a minha relação com o Rio de Janeiro é uma relação antiga. Eu vim muitas vezes ao Rio, e inclusive é uma relação curiosa, porque não é uma relação praiana, é uma relação com o centro velho do Rio, com a Lapa, com a Cinelândia. Eu sempre me hospedo, desde praticamente muitos anos, desde a década de 50, em hotéis do centro, lá vamos dizer assim, o epicentro do Rio para mim é a Rua Senador Dantas, onde eu no início, Hotel Art Deco, no qual inclusive o Júlio já filmou o Tabu, né, na frente do Hotel OK, tem uma passagem do Tabu. E o Hotel Ambassador também, que é um outro reduto bem nesta zona central do Rio, onde estão inclusive reunidas as coisas que para mim são mais apelativas do Rio, enquanto, vamos dizer, Teatro Municipal,
livrarias, a Leonardo da Vinci, que é um polo obrigatório, e mais recentemente, não exatamente no mesmo local, mas nas proximidades, esta iniciativa extraordinária que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, da Fundação Banco do Brasil, que é a criação desse espaço extraordinário, quer dizer, aproveitando este edifício neoclássico, com esta espécie de cúpula redonda, não é verdade? Onde eu recebo, como lhe dizia, normalmente a programação do centro, e onde se desenvolve atividades com uma intensidade, com uma riqueza, com uma frequência extraordinária, e isso para benefício exatamente das pessoas interessadas em arte, dos jovens, das pessoas das várias idades, que têm assim a oportunidade de estar em contato com o que se produz de novo e com a memória das coisas antigas. Sei que amanhã irei ver a exposição da Clarice Lispector, que ouço dizer que está realmente notável. Eu sempre tive uma grande admiração pela Clarice. Enfim, aqui foi lançada a Galáxia Albina. Antes disso tínhamos feito uma exibição da Cena da Origem, que é a peça da Bia Lessa, protagonizada pela Julia Gunn, baseada nas minhas traduções do hebraico da poesia bíblica. Enfim, temos sido acolhidos aqui com muita generosidade, e hoje é uma oportunidade muito especial. De certa maneira, estamos comemorando esta participação dos meus trabalhos e dos trabalhos do Júlio Bressani e dos jovens companheiros da Videotrack, o Cássio Maradei e o Gil Hungria, na criação de vídeos experimentais com textos limite, não é verdade? E a oportunidade da exibição regular do resultado desse trabalho conjunto. O Júlio Bressani levou mais ou menos 20 anos me seduzindo para que eu fizesse alguma coisa em cinema. Ele me telefonava geralmente no fim do ano e me fazia uma espécie de um convite prognóstico que eu sempre hesitava. Eu ficava dizendo comigo, mas o que eu tenho a ver exatamente? Será? Como é que eu vou me ver dentro de uma câmera? E de repente, mas, Haroldo, a depois poesia cinema a poesia cinema, sim, mas eu pessoalmente, fisicamente, dentro de uma... claro que está. Eu digo, a relação existencial, como é que eu vou me sentir dentro de uma câmera? Quer dizer, eu não sou ator, quer dizer, não tenho nenhum, não sou ator de teatro, não tenho nenhum treino específico. E o fato é que eu me dei muito bem. Foi uma coisa extremamente gratificante, foi uma extensão natural, como você diz, a poesia tinha tudo a ver, eu estava ali, eu não era uma pessoa, eu era uma persona, era alguém através da qual, era uma máscara, uma persona, através da qual o texto falava. Né? E foi essa grande experiência gratificante e também a colaboração que acabou acontecendo até na parte da direção, porque você chega a um certo momento e começa a dar dicas de montagem, não é verdade? Em tanto envolvimento que acaba tendo. Porque, veja bem, Haroldo, de certa forma o teu texto é muito cantável, né? Verdade. Então, e você tem um dizer, assim, o poeta dizendo valoriza o texto. Sem dúvida, existe uma dimensão prosódica no meu trabalho. Aliás, o nosso trabalho, o trabalho desde a poesia concreta, nasceu muito em ligação com experiências da música contemporânea, né? Sobretudo no início, sobretudo a música erudita. Mais tarde houve contato muito fecundo com os músicos populares, Caetano Veloso, Arrigo Barnabé e outros. E agora, com esse CD que a Bia Lessa editou e com os vídeos, o trabalho dos vídeos, essa dimensão oral do nosso trabalho, prosódica, essa coisa assim que está um pouco, remonta um pouco à ideia do rapsodo homérica, em que a poesia homérica era uma poesia oral, uma poesia cantada, não é verdade? Como a lírica, isso a épica, mas a lírica grega também, a lírica de Safo, a lírica de Alceu, dos grandes mélicos, líricos gregos, era também para ser cantada. Quer dizer, então, eu de repente me sinto restituído à dimensão oral do meu trabalho, e através exatamente seja do vídeo, seja desse CD. Ô, Haroldo, você acha que, de certa forma, isso pode ser uma recuperação do trovador, um trovador eletrônico, via vídeo, etc. Eu acredito que um dos fatores interessantes da poesia brasileira atualmente é a exploração cada vez mais intensa dessa dimensão oral, através dos recursos que a gente tem hoje de estudo. Veja um jovem poeta e também músico, como é o caso do Arnaldo Antunes, letrista, né, de música, que utiliza nos seus textos não apenas essa capacidade de elocução
que ele desenvolveu enquanto cantor, como também hoje a computação gráfica, juntando a dimensão oral e a dimensão visual. E o Arnaldo é, sem dúvida, um dos melhores poetas da nova geração. Tucur, quer dizer, ele é um letrista extremamente eficiente no grupo Titãs, do qual ele nesse momento acaba de se desligar, exatamente se desliga para se dedicar a projetos pessoais dele, que são importantes, etc. E se desliga amigavelmente, na área, querido, de poesia, de computação gráfica e outros projetos que ele sem dúvida terá. Mas, sendo ele, além de eficiente, excelente letrista, um dos melhores poetas revelados na nova geração. E com essa dupla dimensão, a dimensão da oralidade e da visualidade. E eu acho que talvez depois que a poesia concreta explorou tanto o problema da visualidade, hoje a dimensão da oralidade acaba sendo também um terreno muito fértil a ser. Mas engraçado que é uma oralidade acoplada à imagem, via vídeo, etc. Exatamente. Não então é uma linguagem nova, é interessante. Exatamente. Não é, porque existe o seguinte, existe a imagem o que havia contra a oralidade era uma imagem que ficou da poesia recitada em estilo parnasiano, daqueles recitais acadêmicos, dos velhos sarau, e que nada tem a ver com esse tipo de oralidade que é informada pelos novos mídias, que já tem uma tecnologia diferenciada pela nova realidade estética. Então, a retomada da oralidade com esses novos parâmetros, de fato, acaba sendo um terreno bastante fértil para a poesia. Veja bem, a razão pela qual você acredita que a poesia possa reconquistar um campo que os compositores populares tomaram via televisão, etc. Eu não sei se será possível haver esse tipo de competição, porque são duas esferas muito serão duas esferas sempre muito distintas, sobretudo num país como o nosso, onde a cultura mais literária ela é de certa maneira minoritária. Né? Então o que fazem os cantores populares, sobretudo os mais sofisticados, como Caetano, Gilberto Gil, os cantores e compositores, Arrigo Barnabé, um Walter Franco, um Arnaldo, realmente levar um alto repertório para uma comunicação de massa, ou pelo menos de minorias de massa, público de estudantes, um público de gente jovem. Né? Agora, a poesia, num país como o nosso, dificilmente terá essa chance de alargar o auditório a esse nível, mas ela pode alargar muito o auditório. Eu mesmo tenho experiências pessoais, eu fiz, por exemplo, leitura de textos, fiz conferência informada por leitura de textos e projeção de slides, para um público de candidatos a vestibular, numa faixa etária de 16 a 18 anos, mais ou menos, público de um dos grandes cursos de vestibular de São Paulo, que alugou para esse fim uma sala onde tinha, um dia que eu fui fazer a conferência, tinha 800 pessoas, com senhas que lotaram a sala. Eu fiz isso junto com um tocador de citar hindu, de cítara, o Alberto Marcicano, e a sessão durou entre conferência, leitura de poemas, projeção de vídeos e respostas a perguntas, cerca de 3 horas de duração. O público ficou ali e eu assinei cerca de 150 livros de poemas para o público presente. O Haroldo, você acha que é um momento bom para a poesia brasileira? Bem, eu acho que a poesia brasileira, ela sempre teve, falando do passado e da modernidade, grandes poetas. Você pega um Gregório de Matos no barroco, você pega um Sousandres no romantismo, pega no arcadismo um Alvarenga Peixoto, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa. E na modernidade, de Oswald de Andrade a João Cabral de Melo Neto, a poesia brasileira... Você esqueceu o Mário Faustino? Bom, entre eles, né? Etariamente entre eles, Mário Faustino foi um grande poeta e grande amigo meu. Né? Este ano são 30 anos da morte dele. Eu acho o Portani foi esquecido. Não, tem sido celebrado. Na Folha de São Paulo fizeram uma celebração. O José Lino, o Grunewald escreveu uma coisa muito bonita. Aqui no Rio passou. Infelizmente. Mas, inclusive no meu último livro de ensaios, a 4ª edição do Metalinguagem, que tem 13 ensaios novos, Metalinguagem e outras metas, tem um ensaio específico sobre o Faustino, que se chama Mário Faustino ou a Impaciência Órfica. Foi uma conferência que eu fiz em Teresina, numa celebração do Mário Faustino que houve lá. Mas enfim, o Faustino é um outro desses grandes poetas, infelizmente, com a sua carreira abruptamente cortada pela morte precoce. Né? E toda vez que eu venho ao Rio, estou aqui no centro do Rio, me encontro que, eu me recordo como o Mário Faustino foi ao meu encontro no Hotel OK, no Hotel OK, eu estava no Hotel OK, e ele foi ao meu encontro, nós tínhamos um encontro para almoçar, e dizia, os russos lançaram o Sputnik, foi no ano de 61, um ano antes dele morrer. Ele morreu em 62.
Ok, Juninho? Não, se eu pedir a você o seguinte, uma coisa que é importante. Essa coisa de arte mexe com o corpo. Sem corpo, não tem arte. Ou seja, inclusive não tem luz, porque se não houver um corpo que intercepte a luz, não há luz. Então não existe, numa escala de criação, essa hierarquia. O corpo é a coisa, é o barro, é a argila com que você constrói qualquer coisa de arte. Então, esse material, esses vídeos, essa poesia e muito desse espaço que a poesia concreta e o concretismo e pós-concretismo delimitou, deve muito ao corpo, é muito uma política do corpo. O Augusto Campos, em 1962, chamava, numa dedicatória, poesia concreta, poesia do corpo? Tem o corpo. Então você, a contribuição para a criação da imagem, desses vídeos e de qualquer trabalho, o corpo é o fundamento. Não só na questão de ser a música, mas é o fundamento. Exato. Então eu queria dizer que esse é um outro aspecto também muito importante. Há todo um faces, há todo um grafismo que essas imagens estão introduzindo. Na verdade, não só uma coisa do ponto de vista gráfico, e também do ponto de vista emocional sensível. Essas atrizes, esses atores, essas vozes que participam, isso são os organismos, são os elementos vivos que compõem a coisa. Então essa é uma das razões importantíssimas, você poder contar com esse elenco de atores e atrizes que você trabalhou, como a Júlia Gá, a Bete Coelho, a Mariana Moraes e sobretudo a Estela, que é uma jovem que está entrando nisso justamente por essa via a contrapelo, rigorosa, difícil, na verdade, que é uma utilização, uma outra hierarquia do corpo. Então isso é muito importante, e é muito importante e difícil, né? E louvável, assim, de você... Se trata de um voluntariado experimental, que é muito importante, quer dizer, é uma espécie, nós estamos aqui quase que fazendo uma conspiração à modo de guerrilha, não na qual que estamos falando, né, uma conspiração no sentido do fazer, o fazer é melhor do que o não fazer, que não poderia ser levada a termo se não houvesse a colaboração exatamente voluntária dos atores, atrizes. A Estela está aqui representando todas essas pessoas que colaboraram conosco. A Tânia Nomura também tem que ser lembrada. Ô, Julinho, só queria um minuto você me responder só uma coisinha enquanto ele dá o grosso. Veja bem, você faz várias citações, o Lemmy Cotton lá do Alphaville, Vertigo, e até as duas citações do Godard, Alphaville e o Mojica. Como casar Haroldo com essas imagens, o barroco do Haroldo? Como casar tem que ver o filme para ver como foi casado. Agora, o que existe é todo um processo de tradução e de recriação alusiva. Arte é alusiva, é paródica, arte é citação. Né? Então há todo um trabalho de... seria até paráfrase, né? Uma paródia, um canto paralelo de uma fonte textual. Então a capacidade de transformação, a projeção geométrica dessa criação, não é um lance de dados. Não é? Então o que eu penso que você está querendo saber o que juntar a essa tradição. A essa tradição, você junta tudo que essa tradição evoca. Então, o cinema? Não. Quer dizer que você tem que procurar nos porões, né, dessa intertextualidade, esses signos que essa fonte evoca. Então isso aí é uma questão que mistura-se a lâmina de laboratório com a teologia, ou seja, a ciência com Deus. Você tem que fazer realmente uma
uma seção espírita no texto e apertá-lo ao máximo, porque todas essas alusões têm sentido e têm fonte ali o texto. Obrigado, Haroldo.